Olá, sejam bem-vindos a mais uma discussão clínica da Tecnoneuro. Hoje eu quero compartilhar com você uma reflexão que surgiu a partir de uma experiência recente e que acredito possa ajudar a ampliar o nosso entendimento sobre o papel dos medicamentos no tratamento de condições comportamentais. Nós vamos falar sobre os limites dos psicofármacos e a importância de uma abordagem multidisciplinar integrada. Então vamos lá? Durante uma palestra recente com pais de crianças autistas que enfrentam, sim, graves barreiras comportamentais, algo me chamou profundamente a atenção. Muitos deles demonstravam uma preocupação legítima, mas também uma crença equivocada. A ideia de que os medicamentos que seus filhos estavam utilizando, eles poderiam estar errados, ou que talvez o ajuste da dosagem seriam ali procedimentos suficientes para modular a adaptação funcional do comportamento de suas crianças. Essa expectativa, embora compreensível, ela reflete uma visão reducionista do papel dos medicamentos. Existe uma crença bastante difundida em nossa sociedade atual de que os psicofármacos eles têm um poder único, e que efetiva uma mudança adaptativa definitiva no comportamento. Mas será que realmente é assim? A resposta é não exatamente. Os medicamentos psicotrópicos, como aqueles utilizados no tratamento de condições como ansiedade, depressão, esquizofrenia e até mesmo transtorno de humor, eles desempenham um papel essencial, sim. Eles atuam no cérebro, regulando aspectos químicos e elétricos, ajudando a aliviar sintomas específicos. E quando nós falamos de ajustes neuroquímicos, eles são, sim, recursos indispensáveis. No entanto, é importante entender que o comportamento humano ele vai muito além da química, e requer aprendizagem, muitas vezes lentas para uma adaptação funcional seja incorporada, no sentido de uma modulação comportamental. Logo, a modulação do comportamento não é só uma reação química, é aprendizado, é interação social, são experiências acumuladas. É algo moldado por muitos fatores complexos. Assim, mudanças comportamentais significativas aconteçam, nós precisamos de estratégias que combinem ciência aplicada, educação, suporte contínuo. Terapias comportamentais, por exemplo, elas ajudam a ensinar habilidades, a construir padrões mais saudáveis de interações e uma resposta mais adaptativa ao ambiente. Esse tipo de abordagem vai muito, mas muito além do que o medicamento possa alcançar sozinho. E aqui vem um outro ponto importante. Essas percepções equivocadas sobre o papel do medicamento, elas não afetam apenas as famílias, elas também podem impactar a forma como profissionais abordam esses aspectos no tratamento. A crença de que o remédio é a solução rápida pode levar a frustrações e a um desvio daquilo que realmente funciona, que é um esforço integrado e multidisciplinar. Agora vamos abrir espaço para uma outra questão delicada e associada ao uso do medicamento como recurso único na modulação comportamental, que é o estigma. Infelizmente, na nossa sociedade, ainda existe uma visão distorcida sobre os transtornos mentais e comportamentais. Muitas vezes eles são vistos como falhas de caráter e não como condições de saúde tratáveis. Essa visão ela acaba reforçando a busca por soluções imediatas, como medicamentos, e deixando de lado o papel fundamental das terapias complementares. Palavras como abuso, viciado, só pioram a situação, afastando pessoas do tratamento. A mídia também não ajuda muito nesse sentido. Frequentemente ela reforça estereótipos que simplificam e estigmatizam condições clínicas complexas. E sabe qual é a consequência disso tudo? Uma abordagem limitada, uma visão de que subestima a complexidade do comportamento humano e a riqueza de possibilidades de intervenções que existem além dos medicamentos. Enfim, então qual seria o caminho? Ele começa com uma conscientização maior sobre os limites e os potenciais na modulação comportamental via medicamentos. Sim, eles são recursos fundamentais, não há dúvida, mas eles não fazem os ajustes clínicos sozinhos. Mudanças comportamentais, adaptativas e funcionais, elas exigem sim respostas integradas, ciência aplicada, terapia, suporte educacional, acolhimento da família e da sociedade como um todo. E acima de tudo,
né, nós precisamos lembrar que cada indivíduo, no quesito de comportamento, é único, sim. Não existe um caminho pronto para intervenções e aplicações generalizadas. Né? Existe um conjunto de esforços de profissionais de muita paciência, né, trabalhando juntos para alcançar resultados clínicos significativos. Agora vamos continuar a nossa discussão sobre a percepção do papel dos medicamentos psicotrópicos, com foco aí nos fatores que ajudaram a moldar essa ideia ao longo da história. Como os psicofármacos assumiram aí esse apogeu na percepção das pessoas de que são moduladores comportamentais? Quais foram os caminhos científicos, culturais e econômicos que trouxeram essa percepção até aqui? O primeiro é o surgimento aí da psicofarmacologia moderna, na década aí de 1950. A introdução de medicamentos como a clorpromazina revolucionou a forma como tratamos os transtornos mentais. Pela primeira vez, sintomas graves como alucinações e agitação puderam ser controlados sem a necessidade aí de internações prolongadas. Com antidepressivos como a imipramina e ansiolíticos como o diazepam, consolidou-se a ideia de que substâncias químicas poderiam alterar o humor e o comportamento. Foi um avanço monumental, né, que permitiu aí maior autonomia, integração social para muitos pacientes. No entanto, também plantou aí a semente da percepção de que a química é a chave para o comportamento. O segundo é a teoria aí do desequilíbrio químico, né? Nos anos de 1960 e 70, a teoria do desequilíbrio químico dominou o campo da saúde mental. A explicação de que transtornos mentais eram causados por desequilíbrios de neurotransmissores como a serotonina, a dopamina, era simples, direta e atrativa. Essa abordagem aí não só era útil para a comunicação com o público, mas ela também dava suporte à ideia de que os medicamentos poderiam corrigir o problema. Embora essa teoria tenha sido amplamente questionada e considerada limitada nos dias de hoje, ela também desempenhou aí um papel estrutural na construção da crença de que os psicofármacos poderiam operar mudanças definitivas. O terceiro fator é o marketing farmacêutico e a medicalização. Né? Nos anos 80 e 90, o marketing farmacêutico atingiu um novo auge. Empresas investiram aí fortemente para associar medicamentos à ideia de normalização do comportamento e recuperação do controle emocional. Esse contexto cultural encontrou eco aí na obra de, por exemplo, do Woody Allen, cujos filmes frequentemente incluem aí diálogos de situações que fazem referência ao uso de medicamentos ligados à saúde mental, como o Valium, Seconal, Prozac, o Nembutal, antidepressivos em geral, e com seu humor característico, uma abordagem sática, Allen explorou a medicalização de aspectos normais da experiência humana, como a timidez ou a tristeza, promovendo uma crítica a quase tudo que poderia ser tratado com remédio. Essas representações ajudaram a consolidar de forma irônica, né, a percepção de que medicamentos têm o poder de moldar comportamentos. O quarto fator é a cultura de soluções rápidas. Vivemos aí em um período, né, acelerado, onde o tempo é um recurso em extinção. Neste contexto, aí, soluções rápidas são altamente valorizadas. É mais fácil recorrer a um medicamento do que embarcar aí em processos terapêuticos mais demorados, como aí as intervenções comportamentais ou mesmo educativas. Isso implica um problema complexo, né, já que o comportamento humano ele é moldado por uma interação intricada aí de biologias, experiência e ambiente, é reduzido aí, neste caso, a uma questão química. O psicofármaco se torna aí a resposta mágica que todos buscam. O quinto fator é a influência de resultados visíveis, né? Então, é inegável que os medicamentos psicotrópicos apresentam resultados tangíveis aí no controle de sintomas agudos. Eles podem reduzir a agressividade, a hiperatividade, a empatia, por exemplo, que leva familiares e cuidadores a associá-los diretamente à mudança comportamental. O problema é que muitas vezes o alívio dos sintomas é confundido com uma transformação definitiva. Na realidade, esses medicamentos, ele cria aí, sim, um estado favorável para intervenções como terapia e educação possam ser realmente implementadas e modificar os padrões desses comportamentos. O sexto é a dificuldade aí de comunicação científica, esse ponto crítico quanto a transmitir informações claras sobre os limites dos medicamentos, né? Os profissionais de saúde nem sempre eles conseguem explicar que os psicofármacos são apenas parte de uma estratégia mais ampla, não uma solução completa. A mídia, por sua vez, contribui
né, para essa desinformação, apresentando medicamentos como se fossem milagres, sem dar aí atenção às suas limitações e à importância de abordagens complementares. Então, como vimos, né, essa percepção de que medicamentos psicotrópicos são moduladores do comportamento não surgiu do nada, ela é um resultado aí de uma combinação de avanços científicos, de interesses econômicos, de teorias simplificadas e de necessidades culturais. Né? Reconhecer essa história nos ajuda a questionar essas expectativas e entender que, embora medicamentos sejam recursos clínicos fundamentais, eles não substituem intervenções integradas e multidisciplinares. Continuando nossa conversa sobre o papel dos psicotrópicos na modulação comportamental, vamos falar das especificidades de como esses medicamentos atuam, suas limitações e por que é tão importante compreender o seu real papel no tratamento de condições mentais e comportamentais. Vamos lá? Como os psicotrópicos atuam? Bem, os medicamentos psicotrópicos eles são projetados para atuar nos neurotransmissores, que são aí substâncias químicas responsáveis pela comunicação entre os neurônios. Dependendo aí da classe do medicamento, o foco pode ser na regulação, bloqueio ou estímulo de diferentes neurotransmissores, cada um com uma função específica. Os antidepressivos, por exemplo, eles regulam neurotransmissores como serotonina, noradrenalina e dopamina, ajudando a aliviar sintomas aí de depressão e ansiedade. Já os antipsicóticos atuam bloqueando ou modulando receptores de dopamina, reduzindo aí sintomas como delírios e alucinações, comum em condições como a esquizofrenia. Quanto os estabilizadores de humor, eles normalizam aí as oscilações extremas de humor, como as presentes no transtorno bipolar, influenciando os canais iônicos e os sistemas de neurotransmissores. Os ansiolíticos, eles potencializam o efeito GABA, um neurotransmissor inibitório, promovendo calma e reduzindo a ansiedade. E por último, os psicoestimulantes estimulam aí a liberação de dopamina e noradrenalina, melhorando aí o foco e a atenção, especialmente em condições como TDAH. Embora esses medicamentos eles sejam aí ferramentas fundamentais para avaliar sintomas, sua ação é limitada ao nível fisiológico. Dessa forma, um ponto importante é entender que os medicamentos psicotrópicos podem criar um estado bioquímico mais estável, que facilita a participação em terapias e outras atividades que promovam aí mudanças mais profundas. No entanto, eles não ensinam habilidades, não resolvem traumas e não modificam padrões de pensamentos desadaptativos. Vamos a alguns exemplos. O antidepressivo ele pode aliviar a desesperança, mas não ensina estratégias para enfrentar as dificuldades emocionais. Um ansiolítico, por exemplo, ele pode acalmar a mente em momentos de crise, mas ele não modifica os disparos ambientais ou comportamentais que causam ansiedade. Os medicamentos, eles atuam na biologia, mas o comportamento humano é moldado aí por experiências, ambiente, interações sociais. Para mudanças comportamentais sustentáveis, é necessário aprendizado ativo e reestruturação cognitiva. Sem isso, o medicamento apenas gerencia sintomas, sem modificar padrões subjacentes aí. Por exemplo, um paciente que toma um medicamento para agressividade, ele pode continuar a agir de forma agressiva em contextos específicos, porque os disparos ambientais ou emocionais não foram abordados. Famílias muitas vezes acreditam que o medicamento não funciona, sem perceber que a mudança comportamental ela exige mais do que uma intervenção química. Os psicotrópicos, eles ajudam a gerenciar sintomas, mas eles não tratam as causas subjacentes. Por exemplo, a agressividade ela pode ser resultado de traumas, padrões de pensamentos desadaptativos ou estressores ambientais. Nenhum desses fatores será resolvido aí por um medicamento. Muitas pessoas acreditam que uma consulta com um médico psiquiatra e o início de um tratamento medicamentoso serão suficientes aí para resolver os problemas comportamentais. Essa expectativa reflete aí uma visão simplista e frequentemente leva à frustração. Por exemplo, focar exclusivamente no medicamento pode desestimular a adesão a terapias comportamentais que demandam aí mais tempo, esforço e envolvimento. Consequentemente, é essencial mudar a visão de que o medicamento tem o poder de transformar
o comportamento humano. Embora sejam aí realmente ferramentas imprescindíveis, eles não substituem o aprendizado e a experiência e adaptação ao ambiente, que são fundamentais para as mudanças comportamentais duradouras. A crença de que um comprimido resolve tudo pode levar à negligência de abordagens complementares, como a terapia comportamental, suporte familiar e intervenções no ambiente do indivíduo. Então, o que aprendemos hoje? Os psicotrópicos são aliados importantes, mas seu papel deve ser entendido aí dentro de um contexto maior. Eles são um ponto de partida para criar um estado de equilíbrio, mas a modulação comportamental, ela requer esforço, aprendizado, apoio contínuo. Se queremos aí resultados reais, nós precisamos integrar medicamentos a estratégias terapêuticas amplas que considerem aí o indivíduo como um todo, a sua biologia, as experiências, o ambiente. Espero que esse episódio tenha ajudado a esclarecer um pouco mais sobre esse tema tão complexo.